Capítulo de número 14. No versículo de número 32 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo de número 32. Está escrito assim, a palavra do Senhor. Foram a um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, aquela hora fosse poupada. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os novamente dormindo, porque os teus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. Voltando pela terceira vez, disse: dormis e descansais. Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, eis que o traidor se aproxima. Feche a Bíblia, coloque no teu assento e olhemos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais essa noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos porque sabemos em quem nós temos crido, e sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor tem preparado coisas grandiosas para vivermos. Se conosco, Senhor Jesus, nos abençoe, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos já sempre glorificando ao Senhor. Amém? Esses versículos que acabamos de ler, eles mostram a humanidade de Cristo. Esses versículos que acabamos de ler mostram que o nosso Senhor, Ele era Deus, mas estava aqui na terra 100% homem, para poder sofrer por mim e por você. A Bíblia, ela nos mostra realmente que Deus, Ele precisou fazer uma intervenção divina para poder trazer a salvação para todo aquele que realmente crê nele, para todo aquele que viesse buscá-lo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E como saber da humanidade de Cristo? Nós sabemos através das Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor fala lá em Filipenses 2, versículos 6 e 7, não precisa abrir, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se tornando em forma de servo, ou seja, se tornando um homem semelhante a nós, seres humanos, para poder sofrer. Ou seja, esses versículos mostram uma disposição de obediência, coisas que nos dias de hoje nós não encontramos, coisas que são raras, para aqueles que começam a entrar na obra do Senhor, começam a ser uma nova criatura. São pessoas que acabam desobedecendo em meio à sua trajetória, em meio ao seu caminho, e começam a viver alguns reveses em suas vidas, aos quais nos faz tristes e pessoas limitadas, para que possamos realmente entender o plano de Deus.
Deus, Ele se fez humano para poder trazer sobre mim, sobre a minha vida e a sua vida, a paz dele que excede todo entendimento. Quando eu começo a olhar para Jesus, eu vejo que Jesus, Ele usou a sua onipresença. É maravilhoso como homem. Ele estava nas aldeias, levando a palavra do Pai, falando do amor de Deus, indo para todos os cantos, aonde houvesse pessoas, Ele estava ali falando do amor de Deus, para que Deus pudesse realmente estabelecer o seu plano, o seu propósito, o seu reino sobre esta terra. Então Jesus usou a sua onipresença. Ele estava aqui como homem, mas anunciando a palavra do Senhor. Mas o que Ele não usou foi a sua onisciência. Ou seja, Ele não podia usar a sua onisciência, porque se Ele usasse a sua onisciência, Ele estaria mostrando que Ele era o Deus Todo-Poderoso. E para provar para nós que Ele se esvaziou de toda a sua forma divina e se fez homem, Ele entrou numa escola, Ele estudou, Ele se preparou, Ele começou a aprender, junto com os rabinos, junto com a linhagem de Talmai, ou Hilai, para poder realmente trazer sobre as nossas vidas o que é a verdadeira palavra de Deus. Ele foi instruído através de uma obediência. Ele não precisou usar da sua forma divina para fazer coisas maravilhosas, muito pelo contrário, Ele usou a sua humanidade para poder ganhar o homem, para poder ganhar a minha vida e a sua vida que está aqui esta noite. Foi através da humanidade de Cristo. Ele precisou abandonar a sua onipotência e ser ungido por Deus. Como assim, pastor? Como Jesus pôde ser ungido por Deus? Estevão fala isso lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você não entendeu, eu vou ler de novo para você. O que o Senhor Deus fez com Jesus, Ele ungiu o Filho de Deus, e Ele ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, para poder andar fazendo bem sobre esta terra, curando os enfermos e os oprimidos pelo diabo. Só que Jesus, Ele fala que eu e você podemos fazer obras maiores que a que Ele fez. Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cumprindo o ID? Será que nós estamos realmente anunciando a sua palavra para que ela venha confrontar aquele que está perdido? Para confrontar aquele que está vivendo uma vida completamente no erro, desfocada da visão de Cristo? Será que nós estamos fazendo isso? Jesus, Ele agiu como homem, operando milagre, para mostrar para mim e para você que nós também, como seres humanos, nós podemos operar milagres nos dias de hoje. Mas para eu e você fazer isso, nós precisamos ter o quê? A mesma obediência que Cristo teve, se esvaziando do seu ser divino, e vindo aqui nesta terra, se tornando servo, para poder servir. Ele não quis o seu poderio, Ele não quis a sua majestade, Ele deixou tudo de lado para poder vir aqui na terra e servir a mim e a você, que éramos pecadores perdidos, completamente desfocados da glória, destituídos da grande e maravilhosa eternidade ao lado do Pai por causa dos nossos pecados. Mas através de Cristo Jesus, Ele nos reconciliou, Ele nos colocou em um outro patamar, Ele nos colocou em um nível mais elevado, para que possamos realmente dar a Ele a adoração que Ele merece receber, para que possamos realmente herdar a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós temos que ser como Ele. Como homem, Jesus poderia ter vontades, assim como eu e você, porque como Deus, Ele não sabia o que era ter frio, Ele não sabia o que era ter calor, Ele não sabia o que era passar fome, Ele não sabia o que era ter uma dor na sua pele. Mas como homem, Ele precisou deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade do Pai e sofrer como nós sofremos. Jesus, Ele nunca mentiu para nós, e nós nunca iremos mentir para você e dizer para você que se você aceitar a Jesus como seu Salvador, os seus problemas vão acabar. Muito pelo contrário,
Jesus ele fala: no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele diz que ele venceu. E se ele venceu, a palavra do Senhor diz que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se ele venceu, você também pode vencer. Se ele venceu, você também vai fazer aquilo que Jesus estabeleceu. Ele cumpriu a vontade do Pai. Se ele cumpriu a vontade do Pai, eu e você também podemos cumprir a vontade de Cristo Jesus nessa terra. E qual é a vontade de Cristo Jesus nesta terra sobre a minha vida e sobre a sua vida? A vontade dele é que nós façamos aquilo que agrada ao seu coração, que venhamos anunciar a sua palavra para toda criatura, e aquele que crê será salvo, aquele que crê no nome do Senhor Jesus será transformado para poder estar na glória ao lado do Pai. Mas para que tudo isso aconteça é necessário nós termos o quê? Entrega. Olha para as pessoas que estão do seu lado e fala para elas assim: é necessário ter uma entrega. E o que é uma entrega? Você pode falar assim: a entrega é o Márcio, quando a Fabiana faz o lanche, dá para ele sai de moto fazer as entregas. A entrega é algo que eu comprei e paguei o frete para entregar na minha casa. Mas não é esse tipo de entrega que eu quero falar. A entrega que nós estamos falando aqui é você se doar por algo que talvez você não consiga enxergar com os seus olhos físicos, mas você sabe que é real porque Ele está presente aqui no nosso meio. É se entregar para Cristo Jesus e fazer a sua vontade. É necessário nós reconhecermos que existe um grande conflito sobre a minha vontade e a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas a minha vontade, ela é momentânea, a minha vontade ela é passageira, a minha vontade é superficial, a minha vontade não é a vontade que Deus estabeleceu para eu viver as suas promessas aqui nessa terra. E por isso é necessário que eu venha entender o plano dele, porque quando eu deixo a vontade de Deus, ela ser estabelecida sobre a minha vida, eu começo a ser uma pessoa diferente, eu começo a ser uma pessoa melhor. Eu começo realmente a entender o plano de Deus se revelando em mim, porque quando o plano dele se revela sobre a minha vida, eu começo a prevalecer sobre todas as coisas, eu começo a prevalecer sobre a minha vontade, porque o plano dele é o melhor para nós. Por isso que ele fala na sua palavra: buscar primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E qual é o nosso conceito em Cristo? Qual é o nosso conceito em uma oração? Quando você fala em oração, o que vem na tua mente? Quero pedir algo para Deus. Eu quero pedir algo para Ele. Muitas pessoas chegam diante de Deus através de uma oração para fazer várias petições a Deus, mas não chegam perante Deus para adorar. Nós estamos vivendo um momento de um evangelho antropocêntrico, um evangelho egoísta, onde o homem é o único centro da vontade, onde o homem quer que a sua vontade seja estabelecida, onde o homem ele quer fazer muito mais do que Deus fez por nós. Nós estamos vivendo um período realmente onde nós não estamos dando mais créditos ao nosso Senhor como Salvador, onde nós queremos solucionar os nossos problemas de uma vez por todas e poder ter uma vida em paz nessa terra. Só que não é assim. Nós iremos passar por momentos difíceis, nós passaremos por crises existenciais em nossas vidas, que talvez vão fazer com que nós venhamos nos aprofundar e nos relacionar muito mais ainda com Deus, e isso é maravilhoso, porque quando eu entendo isso, eu começo a me agradar daquilo que Jesus ele fez por mim, porque eu sei que Ele é o único que pode me salvar. Não adianta eu ficar olhando para o homem e querer que o homem venha me auxiliar, que o homem venha me ajudar. O homem não vai conseguir. Mas quando você eleva os seus olhos para o monte, você sabe que o seu socorro vem de lá. Eu não sei como você entrou aqui esta noite. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você está vivendo. Talvez você esteja falando: eu estou no fundo do poço.
Eu não vejo mais saída para essa situação. Eu não consigo enxergar a luz no final do túnel. Mas se você entender aquilo que Jesus ele quer fazer na sua vida, você vai elevar os teus olhos somente para o alto, porque você tem certeza que é de lá que virá o teu socorro. Você pode estar atolado em meio a um lamaçal, em meio a uma cisterna, mas é de lá que você sai para poder sentar com os príncipes dessa terra. É de lá que o Senhor Jesus vai te tirar para você viver o melhor daquilo que Ele mesmo planejou para você. Basta você crer, basta você acreditar, basta você realmente se humilhar perante Ele, e Ele fará o melhor para você. Porque quando você entende isso, você entende que você não é o centro da sua própria vontade, coloca Deus como centro da sua vontade, Deus ele começa a agir na sua vida. Aí as pessoas acham que a Bíblia, ou o jeito de adorar a Deus, ou a maneira de orar tem que ser atualizada. Está errado. A Bíblia é eterna, não precisa ser atualizada. A Bíblia ela é eterna e ela vai nos confrontar para que possamos realmente andar na verdade plena de Deus. E Deus conseguindo em nós o querer dele, não nós o querer de Deus sobre as nossas vidas. É isso que Ele está querendo. O versículo de número 33, de 36 que nós lemos no Evangelho de Marcos, diz que Jesus chegou para Deus e falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o que é um cálice? O cálice, que Jesus está falando aqui, é um cálice de sofrimento. Um sofrimento que Ele enxergou, de humilhação, que Ele estaria passando, que eu e você jamais suportaríamos passar. Nos cultos de ceia, é bom relembrar aquilo que Jesus ele fez por nós, porque isso enche não apenas os nossos olhos de lágrimas, mas os nossos corações, para sermos pessoas melhores, para podermos tornar as práticas de um verdadeiro adorador. Porque quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez, onde Ele chega diante do Pai e fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava vendo o seu sofrimento, o mártir, a humilhação. Ele estava vendo Ele fazendo bem para a sociedade. Talvez se pegasse você e você fazendo todo bem, tipo de bem, de coisas boas para as pessoas, e você sendo colocado como réu, falando: eu não mereço isso, mas eu vou passar por isso. Jesus olhou para si próprio, naquele momento, como homem, no horto daquele Getsêmani, agoniado. Ele precisava de pessoas que o ajudassem. Ele chamou os seus discípulos e falou para os discípulos: me ajudem a orar. Jesus era aquele que entrava e orava e mudava toda a sorte de bênção daquelas pessoas que ali estavam. Só que naquele momento eles viram um período de fraqueza em Cristo Jesus, e viu Jesus pedindo oração para os homens, para os discípulos. Penso eu que um olhou para o outro e falou: e agora? O que nós fazemos? Jesus ele sempre teve autoridade. Jesus ele sempre tomou a iniciativa, ele sempre orou, ele sempre curou, ele sempre trouxe ânimo sobre as nossas vidas, e agora é Ele que está pedindo oração. Só que a Bíblia diz que Ele tomou consigo quem? 3 pessoas, aqueles que estavam mais próximos, Pedro, Tiago e João, e chegou para eles e falou: filhos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ore por mim. E indo-se um pouco mais adiante, a Bíblia diz que ele se prostrou em terra e falou: Pai, passa de mim este cálice, mas todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ou seja, a cruz, ela era uma execução lenta e dolorosa. Era uma execução que não era imediata. Era uma execução que trazia dor, que trazia agonia. A pessoa que iria morrer
crucificado. A cruz já era preparada 5 dias antes da sua crucificação. E naquele momento, quando Jesus ele é levado para ser açoitado, onde desferiram sobre as suas costas 40 açoites, menos um, como a lei ordena, aqueles carrascos endemoniados, que desferiram os golpes nas costas de Jesus, não foram com dó, mas com raiva. Fizeram feridas que eu e você jamais suportaríamos. Os historiadores judeus dizem que no 10º açoite, a pessoa uivava de tanta dor. E quando chegou o 9º, para o 10º açoite, quando deram o 10º açoite em Cristo Jesus, todo mundo que estava ali, aquela plateia, estava esperando os gritos de dor de Cristo Jesus. Só que ele não gritou. A Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro. As pessoas queriam fazer uma grande festa no momento do 10º grito, do 10º açoite, para que o grito viesse, para que o choro viesse. Só que Jesus, ele pende o seu corpo, mas ele não grita, ele só fica calado, para poder trazer sobre nós a redenção, para trazer sobre nós aquilo que nós não iríamos conseguir. Jesus, ele assumiu o nível mais baixo de entrega, para poder trazer a salvação sobre a minha vida e a sua vida. Ele não nos abandonou. Ele olhou aquela situação que ele iria passar, ele viu que o cálice dele, o sofrimento, aquela morte dolorosa, aquela morte lenta de execução romana, que traria sobre ele uma grande vergonha, e sobre as pessoas que estavam ao seu lado, que andaram com Jesus. Ele falou: eu preciso passar por aquilo para poder trazer salvação. Aí eu vejo e pergunto para você, perante todo esse sofrimento, nós sabemos que Jesus passou, quais são as nossas responsabilidades perante Deus? Como eu tenho me comportado perante Deus? Quais são os meus conflitos de vontades? As minhas vontades ou as vontades de Deus? Será que eu consigo ser transformado? Será que eu consigo uma verdadeira mudança para poder engrandecer ao nome do Senhor? Será que esse conflito de vontades que estão dentro de mim são vontades que vão agradar a Deus ou são vontades que vão agradar a mim mesmo? E o que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Querendo que as nossas vontades sejam supridas e não a vontade dele. Abra comigo a sua Bíblia lá em Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Aleluia. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13. A seguir diz assim a palavra do Senhor: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco e logo se desvanece. Em um lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Vós vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Ou seja, nesse momento, nós precisamos parar e refletir, para que possamos fazer a vontade de Deus vir sobre os meus planos. Aqui nesse momento, Tiago ele está falando para nós. E agora, o que devemos fazer? Nós somos como um sopro de neblina, que hoje está e daqui a pouco já não está mais.
que aparece durante o dia e logo quando o sol sai, ele se dispersa, ele some. Assim é a nossa vida. A nossa vida é passageira nessa terra. Nós temos apenas um breve período de tempo para se passar aqui, que foi estabelecido por Deus. E o que nós estamos fazendo para poder herdar a eternidade ao lado do Pai? Será que nós estamos fazendo aquilo que realmente vai nos levar a estar realmente no trono de Deus? Ou o que nós estamos fazendo é para nós pararmos a nossa trajetória? É preciso nós pararmos e ter esse conflito em nossa mente, para que possamos voltar ao caminho da verdadeira salvação em Cristo Jesus. Porque a igreja está se perdendo nos seus dogmas, nos seus costumes. A igreja, ela tem se tornado um lugar onde as pessoas acham que é um lugar de encontro, um lugar onde eu quero ver os meus amigos, que eu quero ver algumas pessoas. Não é isso. A igreja é um lugar onde os santos de Deus têm comunhão com Cristo Jesus. É um lugar de adoração, e repito para você, é um lugar que nós devemos adorar a Deus com alegria. Um lugar que nós precisamos arrancar o nosso eu. Um lugar que nós precisamos fazer a presença de Deus se manifestar na minha vida e na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Porque a presença dele contagia. E ela vai contagiar você esta noite, para que você possa sair daqui transformado e fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus, porque os planos do Senhor são maiores e melhores que o nosso. Deus tem um plano para você, e esse plano que Deus tem sobre a tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Basta você crer, basta você acreditar. Você já viu as pessoas, quando você falava assim antigamente para algumas pessoas, você chegava para as pessoas e falava assim: olha, Deus vai fazer algo na sua vida. Aí os mais antigos falavam: se Deus quiser, Ele fará. Quem aqui já falou isso? Se Deus quiser, Ele fará algo sobre a minha vida. Então, ou seja, nós estamos atribuindo a Deus a glória, porque nós estamos falando para Ele: se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Mas não o que eu quero. Mas hoje as pessoas oram assim: Deus, abençoe a minha vida naquilo que eu quero. As pessoas não falam: se o Senhor quiser, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, será estabelecida sobre as minhas vidas. Mas as pessoas chegam diante de Deus, e às vezes as pessoas chegam para nós e falam: pastor, me ajude em oração, porque eu quero que Deus faça algo na minha vida, e eu tenho certeza que através da minha oração Ele vai fazer. Ele pode fazer? Sim, Ele pode. Só que nós não colocamos Deus em primeiro plano. Nós colocamos as nossas vontades, e é isso que eu quero dizer para vocês esta noite. Se você colocar as tuas vontades em primeiro plano, os teus sonhos serão abortados. Mas se você colocar Deus em primeiro plano, Ele vai te surpreender com o melhor, com aquilo que você ainda não sonhou, como a palavra do Senhor diz: aquilo que não subiu ao seu coração, aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Sabe por quê? Porque eu estou colocando Deus em primeiro plano. Eu não estou invertendo os valores, ao contrário de muitos que estão fazendo isso nos dias de hoje. Estão invertendo os valores, estão colocando os seus planos, as suas vontades, as suas conquistas em primeiro lugar. Não vivem mais aquilo que Deus estabeleceu. Não vivem aquele versículo que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 6,33: para buscarmos primeiramente o seu reino, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Só que se você for ver o contexto, ele fala aqui quais são as demais coisas: o que comer, o que vestir e o que beber. Ou seja, itens básicos de nossas vidas Ele vai suprir. Só que nós queremos ao contrário: Deus, que a minha vontade seja feita, e depois o teu reino venha sobre mim. Está completamente errado. Os valores estão sendo invertidos. Deixamos Deus fora dos nossos planos. E quando nós deixamos Deus fora dos nossos planos, somos nós que sofremos, somos nós que sucumbimos na fé. É como um casamento, é algo para longo prazo. Mas se quando você está namorando já tem alguns conflitos, é porque não é para se casar, é para se romper.
Deus dá a oportunidade para nós vivermos o melhor ou o pior. E nós, em nossa teimosia, nós alcançamos aquilo que é de pior para nós, porque nós somos negligentes e desobedientes a Deus. Aí sofremos, aí padecemos, aí falamos: Deus é ruim, Deus me deu uma pessoa má, Deus me deu uma pessoa e fez com que o meu casamento... Ei, não foi Deus que te deu, foi você que escolheu. Mas os sinais são dados. Deus dá sinal, você que é jovem e que ainda não casou. Se você está de namorico, Deus vai dando sinais. Só que depois que casa, aí não tem mais jeito, você casou. Aí você tem que lutar para uma mudança, para uma transformação do seu cônjuge. Mas os sinais são dados no início. É assim que Deus faz. Só que o meu orgulho me coloca aonde? No controle da minha vida. Então eu não quero. As pessoas falam, Deus fala, Deus está mostrando, mas o meu orgulho está dizendo que eu tenho que fazer. Se eu não fizer isso, o que as pessoas vão dizer? O que tem as pessoas falarem? É a sua vida que está em jogo. Se posicione e entenda o plano de Deus de uma vez por todas na sua vida. Provérbios 16, versículo 1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Não é errado planejar, e nós precisamos planejar, porque uma pessoa que não planeja não vive as promessas. Uma pessoa que apenas vive uma utopia de sonhos a serem realizados, mas que não colocam no papel, que não planejam, não vão viver nunca aquilo que sonham, porque estão fazendo coisas erradas, não estão vivendo uma vida planejada, conforme aquilo que Deus estabeleceu. O errado é fazer o final como eu quero, e não aquilo que Deus quer. Eu não tenho que escrever o meu final, eu tenho que escrever o final que Deus quer da minha vida. É isso que aqui o historiador aos Provérbios diz: ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor procede a resposta. Então, ou seja, quando você fala, quem vai dar a resposta é o próprio Deus. Não é você que tem que colocar na frente de Deus aquilo que você quer. Quem vai dar a resposta é o próprio Deus. Ainda em Provérbios 16, capítulo 2, diz assim: todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa a motivação. Quais são os teus sonhos? Quem tem sonhos aqui? Quais são os sonhos que você colocou diante de Deus? Não precisa falar para mim. Só que esses sonhos, a Bíblia diz que Deus, Ele pesa para ver qual é a motivação. Quando você fala: Deus, eu quero te louvar, eu quero te adorar, aí Deus vai ver qual é a tua motivação. Você quer adorar a Deus para quê? Para poder estar em evidência? Você quer adorar a Deus para poder ser o centro da sua vontade, para ter mais curtidas, mais visualizações, para ser famoso, famosa? Aí Deus olha a intenção do teu coração, a sua motivação. Ele falou: opa, peraí, eu não vou deixar as coisas acontecerem. Mas quando Deus olha que a sua motivação é uma motivação para poder trazer crescimento para o reino, Ele abre as fronteiras, Ele alarga as tendas, Ele amplia as estacas, e Ele fala: vai, filho meu, vai, filha minha, porque eu sou contigo, e nada poderá impedir o meu agir sobre a tua vida. A motivação, ela é pesada nas mãos de Deus. Por isso muitas pessoas não saem do lugar, patinam e não conseguem ir além daquilo que buscam, porque a sua motivação está errada. Mas quando a tua motivação é uma motivação para o reino de Deus, Ele abre, Ele faz os céus fecharem nuvens para que a chuva temporânea seródia desça sobre essa terra que está seca, para que essas sementes que você plantou venham germinar e os frutos você venha colher, porque a tua motivação é uma motivação certa em Cristo Jesus. E o Senhor continua falando ainda no capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as suas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Ou seja, Ele está falando: confia no Senhor as tuas obras, e os teus planos, aquilo que você planejou, será estabelecido, porque você confiou em Deus. Você viveu aquilo que o salmista disse:
Deleita-te no Senhor, descansa-te no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Oh, aleluia! Porque você está colocando a tua confiança, a tua esperança em quem? Em Deus. E quando você faz isso, você começa a viver o milagre. Porque o Senhor Jesus, Ele quer conduzir a minha vida e a sua vida nos seus caminhos. E nos dar além daquilo que nós pedimos. Porque nós estamos colocando em tuas mãos. Mas eu preciso que Deus venha me orientar. E eu preciso de o quê? De orientações dos mais velhos. Porque como jovem, se nós andarmos segundo a nossa vontade, nós iremos quebrar a cara. E por isso nós precisamos ouvir os nossos pais. Precisamos ouvir o nosso Deus. Precisamos ouvir a orientação dos mais velhos, como Salomão. Ele diz, quando ele escreve Provérbios, ele escreve algo para deixar para os seus filhos. Depois, em Uma Paixão, livro de Cantares, quando ele se apaixona por uma sunamita, ele escreve coisas lindas, maravilhosas para uma mulher, de um homem para uma mulher. Mas quando você entra em Eclesiastes, você vê uma pessoa que já viveu muito e que tem muito a ser instruído para conosco, para poder olhar e falar: filhos, tudo que vocês têm, tudo que eu conduzi, não deixa de ser vaidade. Ou seja, tudo aquilo que nós estabelecemos nessa terra é algo que nos traz vaidade, porque o que eu estou buscando primeiro é o que estabelece aquilo que eu vou viver futuramente. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele queria realmente estabelecer o seu reino sobre nós. Ele queria estabelecer o seu reino para que o seu reino viesse sobre as nossas vidas de uma maneira completamente diferenciada. E quando nós entendemos o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, nós sabemos que o reino de Deus custa muito, é muito caro. De graça é a salvação, porque custou um alto preço. Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você, motivado pelo amor, motivado para poder trazer uma salvação para nós que estávamos perdidos. Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos de número 44. Está escrito assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Igualmente ao reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes, e estando ela cheia, puxam para a praia, e assentando-se, escolhem os bons para os cestos, e os ruins, porém, lançam fora. Ou seja, o reino de Deus tem um preço. O reino de Deus é como um tesouro escondido, que tem muito mais valor do que qualquer outro tesouro que nós podemos achar nesta terra. E o próprio Jesus, ele fala em parábolas. Aqui nós temos 3 parábolas em 3 versículos distintos, aonde ele fala de uma pessoa que tinha um campo, e quando achou o campo melhor, ele vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele tesouro. Porque o reino do Senhor é assim. Quando você o encontra, você larga tudo que tem para poder fazer a vontade de Deus, porque é uma boa obra que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Assim foi o que Jesus fez sobre mim, sobre você.
Nós fomos comprados pela obra da redenção de Cristo Jesus. Ele olhou para nós e falou: eu vou comprá-los, porque se eu comprá-los com o meu sangue, com o melhor que é o teu reino, eu vou poder estar tendo um dia eles de volta para mim. E quando eu começo a entender isso, eu preciso confessar que Jesus, Ele é o meu Senhor em todo tempo, em todo momento. Eu preciso confessar: o Senhor é o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o meu pastor. E quando você entende, quando você fala isso, nada te falta. Ele supre todas as suas necessidades, porque Ele é bom. Pastor, então eu posso pedir o que eu quero para Deus? Pode. Você pode pedir. Só que Deus, Ele está olhando qual é a tua motivação. E qual é a tua motivação perante tudo isso que você está vivendo? A única coisa que você não pode achar é que você é dono de Deus, porque é o que eles estão fazendo. As pessoas estão achando que são donas de Deus e que podem fazer aquilo que agrada ao seu coração, e estão completamente erradas. Nós precisamos entender qual é o verdadeiro plano do Senhor sobre as nossas vidas. Vou ler para você, não precisa abrir a sua Bíblia, não. Lucas capítulo 14, versículos 25 diz assim: certa vez ia com ele uma grande multidão, voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto o alicerce, e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo ao combate com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Ou seja, nesse momento, em meio a uma grande multidão, ele para poder explicar essa parábola. Ele fala para as pessoas: filhos, vocês precisam ter um planejamento, porque se vocês não souberem planejar, vocês vão começar uma coisa e vão parar no meio do caminho. É isso que Jesus, Ele não quer. Ele não quer que nós venhamos parar a obra que Ele colocou sobre as nossas mãos no meio do caminho, porque se nós pararmos a obra que Ele colocou em nossas mãos no meio do caminho, nós estaremos abortando a missão, e abortando a missão, nós somos indignos da glória dEle se manifestar em nossas vidas. Por isso eu preciso entender: se eu comecei, eu preciso terminar. Se Deus me confiou algo, eu vou fazer porque eu amo. Se Deus colocou sobre as minhas mãos a incumbência de poder ministrar, de poder louvar, de poder cantar, de poder servir, eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Porque se eu ficar acomodado, se eu ficar querendo a minha vontade, se eu ficar apenas na observância, eu vou observar a igreja subir também naquele dia. Eu não vou subir com a igreja. Eu preciso entender que se Deus me deu um ofício, eu preciso realmente me posicionar para que a glória dele se manifeste na minha vida enquanto eu estiver aqui na terra. Eu preciso realmente entender que há um plano estabelecido por Deus sobre a minha vida, e se eu abrir mão daquilo que Ele confiou a mim, eu sou indigno da tua glória. Aí eu não consigo viver os milagres, aí eu não consigo desfrutar do melhor. Então não comece, porque é melhor não começar do que parar no meio. Mas se começou e desanimou, Jesus está com as mãos estendidas aqui esta noite. Fala: filho meu, filha minha, eu te levanto do pó desta terra para te conduzir até o alvo ao qual eu preparei para você viver. Basta você crer, basta você se lançar nos braços de Cristo e falar: Senhor, eis-me aqui, conduza-me, e Ele vai te conduzir a viver melhor.
Ele está mostrando aqui que o preço de ser discípulo é um preço alto a ser pago. É preciso ter renúncias, é preciso realmente compromisso, é preciso colocar Deus em primeiro lugar a todo tempo, é preciso obediência, é preciso submissão, porque se não houver esses 4 apetrechos sobre as nossas vidas, nós nunca vamos servir a Deus como Ele quer que nós servimos. É necessário nós nos posicionarmos. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo está falando. Ele aprendeu a viver uma vida de entrega a Deus. Ele está falando assim: eu sei passar por necessidade, eu sei passar por problemas, mas também eu sei viver as maravilhas de Deus sobre a minha vida. E o amor que está em Cristo Jesus sobre mim, eu jamais vou me apartar dele. É isso que nós precisamos aprender. Que nós passamos por algumas fases em nossas vidas que acabam nos jogando para baixo, nos desanimando, mas isso não pode permanecer, porque tudo isso é passageiro. Porque quando eu tenho fé em Cristo Jesus e eu deposito a minha confiança nele, Ele supre as minhas necessidades, porque eu estou colocando Ele em primeiro lugar. Eu estou falando para Ele: Senhor, eu creio nas Suas promessas. Senhor, eu sei que em Ti eu posso todas as coisas, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É necessário eu e você entendermos que se obedecermos a Deus, Ele faz o melhor para nós. Glória a Deus, aleluia. Jesus obedeceu e Ele recebeu o melhor. Olha para essa pessoa do seu lado, aponta o dedo para ela e fala: Ele recebeu você. Você é o melhor, meu Deus. Hebreus, não precisa abrir, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 9, diz assim a palavra do Senhor: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrima, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Quem que é? Quem que é, igreja? Vou ler de novo, ó. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrima, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Quem é essa pessoa? Vou ler o próximo versículo e você vai saber quem é. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecerem. Quem é? Vou perguntar de novo: quem é? Jesus. Ou seja, o historiador aos Hebreus está falando aqui para nós que Jesus, na sua carne, como homem, a sua humanidade, ele rejeitou ser uma pessoa grandiosa na terra para poder dar a quem? A Deus a glória através da obediência, através do sofrimento. Ele entregou a sua carne, Ele entregou a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, Ele foi obediente no Getsêmani, para poder hoje mostrar para nós que a obediência é tudo. Ele suplicou a Deus, Ele pediu ao Pai para que o Pai pudesse o livrar da morte. Só que o Pai precisou fazer o quê? Virar as costas para Ele, porque senão o plano de Deus estaria ali rompido. Porque qual pai vê um filho sofrer e deixa sofrer? Você que é pai, se alguém vier aqui dar um tabefe no seu filho, o que você faz? Você vai brigar, você não vai aceitar. Agora imagina Deus olhando o teu filho, o diabo ali do lado, dando risada, ele vendo um homem vir com uma coroa de espinho e colocar na cabeça de Jesus. Outro pega um caniço, o bambu do deserto, e bate na sua cabeça. Aqueles cravos de 10 centímetros entram na testa.
na nuca de Jesus. Aí amarram a mão de Jesus em um madeiro, 2 carrascos, com uma arma chamada zorrague, com 12 tiras de corda, pedaço de osso de carneiro na ponta, lâminas, bolotas de ferro, e desferiam golpes nas costas de Jesus. O historiador Flávio Joséfos diz que quando eles puxavam com tanta raiva aquele osso que entrava na carne de Jesus, arrancava pedaço de carne, o seu pulmão ofegante até saiu para o lado de fora, e ali Jesus respirava e o pulmão dele começava a inflar. 462 cortes nas costas de Jesus, burlando sangue. Aí as pessoas, achando que iriam fazer o bem, pegam uma capa vermelha e colocam nas costas de Jesus para estancar o sangue, jogam ele dentro de uma cela, passa a noite inteira com fome, porque ele não havia comido nada durante o dia. Aí aquela capa, ela faz o quê? Ela suga o sangue, estanca, mas gruda nas suas costas. No outro dia, quando Jesus tem que ser levado diante dos centuriões, as pessoas pegam ali e puxam de uma vez só aquela capa, e os 462 cortes abrem novamente, começam a burlar sangue. Aí pegam a mão de Jesus, colocam um prego. Aí para pregar a outra mão, não dava, porque a cruz era de Barrabás. E Barrabás era um homem de quase 2 metros de altura. Aí eles desconjuntam o nosso mestre, como o profeta Isaías disse, puxa, até chegar perto do furo, que facilitava a entrada do prego, e pregam a outra mão de Cristo. Depois pregam os pés, um de cada vez. Jogam Jesus num buraco, e quando a cruz cai, e eles puxam, Jesus ele vai para frente. E ele quase morre sufocado, mas ele, melhor do que qualquer outra pessoa, ele sabia que Deus não aceitava a carne sufocada. Ele tira forças da onde não tem e encosta as suas costas na cruz, e por um breve período de tempo ele se sente aliviado. Mas só que aquela cruz, ela era bruta, cheia de ferpas, e aquelas ferpas entraram novamente nos cortes que estavam nas suas costas, e sangue novamente saiu. Os mosquitos começaram a voar, começaram a visitar Jesus, pousavam no seu rosto e ele não tinha como mais espantar. Era um sofrimento que nenhum homem desejava. Só que nesse momento, ele olhou para mim e para você hoje e falou: por causa deles eu vou até o final. Glória a Deus, aleluia. Ele foi obediente para trazer salvação. Ele olhou para nós e falou: se eu vencer, vocês também poderão vencer. Glória a Deus, aleluia. Ele sofreu, calado. Ele morreu. E nós o que estamos fazendo? Como igreja, estamos negligenciando, porque estamos querendo mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Eu preciso me exercitar mais, eu preciso me aperfeiçoar mais, eu preciso aprender mais de Cristo para que haja um grande crescimento. Deus ele tem algo melhor depois do conflito. Jesus ele estava ali olhando a cruz, ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Mas quando ele olhou depois da cruz, ele falou: por causa daquelas pessoas que estão ali hoje à noite no Ministério Reconstruindo Vidas, eu vou até o final para poder trazer salvação para cada um deles. Ou seja, você acha que você está aqui por teu mérito? Você acha que você está aqui porque você se rendeu? Não, foi por aquilo que Jesus ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, que hoje nós estamos aqui podendo realmente render a Ele glórias a todo momento, a todo instante, dizer que Ele é bom e que as suas misericórdias duram para todo sempre. Quando eu começo a entender isso, eu alegro o meu coração, porque eu sei que eu não conseguiria fazer isso por ninguém, ou ninguém de nós que aqui estamos conseguiríamos fazer isso por mim ou por outra pessoa qualquer. Mas Jesus ele fez isso por amor, para poder trazer a salvação. Então não quero entender o que você está passando hoje, porque os planos de Deus são maiores e melhores que os vossos. Deus ele tem coisas muito maiores para oferecer a você. Deus ele entende o seu sofrimento.
O seu conflito é como uma faculdade. Algumas faculdades duram 4 anos, outras 5, outras até mais. Mas só que essas pessoas, elas desfrutam depois daquilo que elas se prepararam, da entrega. E o que você tem entregado? Quando você entrega algo com certeza, com convicção em Deus, você sabe que o melhor vai chegar. É como um aluno que estuda realmente, que é fidedigno quando criança aos seus estudos. Ele cresce e vive coisas extraordinárias. Porém, outros que não estudam vão passar por momentos difíceis. O estudo é tudo na vida. E Jesus nos mostra que Ele estudou. E se Ele estudou, nós também temos que estudar. Nós precisamos nos preparar. Esta crise que nós estamos vivendo é para que nós possamos ter uma entrega diferenciada a Deus. E a entrega, ela vai gerar uma recompensa. E essa recompensa gerada vai fazer com que nós venhamos viver algo maravilhoso da parte do Senhor, porque Deus, Ele nos olha como pessoas formosas perante Ele. Existem 3 pessoas da Bíblia que fizeram entrega. Abraão entregou quem? A Isaac. Moisés foi entregue ao Nilo. E lá em Atos, capítulo 7, versículo 20 diz: e Moisés era formoso aos olhos de Deus. Ou seja, Deus tinha um plano para Moisés. Eu quero dizer para você, e eu quero profetizar essa noite sobre a tua vida: Deus tem um plano para você também. Deus, Ele te olha com olhos de formosura. Ele fala: os meus filhos são meus amados, os meus filhos são especiais, eu tenho coisas maiores para oferecer para os meus filhos. Mas para isso é necessário nós termos essa entrega. E que entrega é essa que eu preciso ter? Uma entrega com propósito, alinhando os céus com terra, alinhando Deus com aquilo que eu realmente quero que Ele seja sobre a nossa vida. Às vezes a entrega, ela parece injusta, parece sofrida, mas eu quero dizer que quando você coloca os teus pés no santuário do Senhor, os milagres começam a acontecer. Glória a Deus. Por mais sofrido que seja, Deus, Ele quer realmente fazer com que você venha viver um desfecho de alegria, que a paz dEle venha estar sobre a sua vida, que você venha viver uma vida de conquista, sim. O que Jesus fez foi sempre movido por amor. Ele mesmo fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Haverá situações que Deus nos levará a uma entrega de verdade, uma entrega verdadeira. Às vezes Deus vê você aí acomodado, Deus faz alguma situação acontecer, para que você venha ter uma entrega para Ele, porque Ele está com saudade de você adorar, Ele está com saudade de você abraçar. E essa situação a qual você está vivendo hoje, ela pode terminar agora, nesse momento. Basta você entregar a Deus aquilo que Ele quer que você entregue a Ele. Não seja como Jonas. Jonas tinha algo que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Ele falou: eu morro, mas não faço aquilo que Deus quer. Entrou num barco, o barco quase foi a pique. Todos os outros homens que ali estavam começaram a orar para os seus pseudo-deuses, e nada do mar parar, e nada acontecia. E ele pegou e falou: ei filho, não adianta vocês ficarem aí orando para os seus deuses. Isso tudo está acontecendo por causa de mim. Lancem-me ao mar e vai acabar. Com outras palavras, ele estava falando: eu não posso tirar minha vida, mas vocês podem me matar, e tudo isso vai acabar. Aí o que eles fazem? Eles jogam Jonas ao mar. E a Bíblia diz que um grande peixe vem e abocanha Jonas. Só que o Senhor fala que das profundezas ele clamou, e o Senhor ouviu a sua oração. Glória a Deus, aleluia. Às vezes Deus nos leva para lugares profundos, para mostrar para nós que nós precisamos ser aperfeiçoados por Ele, que nós precisamos realmente ter uma vida de entrega. Essa situação que às vezes estamos sendo levados, conduzidos, é porque nós ainda não despertamos do que Deus Ele quer fazer conosco lá na frente. Por isso é necessário nós termos um posicionamento em frente a este problema, de pé. Pare de chorar.
Pare de olhar para a situação, porque Deus está provocando em você um nível de entrega completamente diferenciado para que você viva o melhor que Ele tem preparado para você viver. Então se levante e olhe o que Deus Ele prometeu para você. O diabo ele sempre vai vir com mixarias na sua vida. Assim como ele chegou para Eva e falou: ei Eva, é verdade que Deus falou que não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Eva devia ter falado para o diabo? É verdade, diabo, que Deus falou que eu posso comer todas as coisas que estão no jardim, menos dessa árvore? O que Deus dá para nós é muito maior do que aquilo que o diabo tem a oferecer. O diabo quis oferecer uma árvore, mas Deus tinha dado muitas árvores para eles desfrutarem. Aí nós vivemos uma vida mirrada, chorando nos cantos, porque nós estamos apegando aquilo que o diabo está falando para nós, e esquecemos de olhar aquilo que Deus já fez sobre as nossas vidas. Deus ele não te criou para você ficar barrado, para você ficar comendo as migalhas que caem da mesa. Não, muito pelo contrário. Deus te criou para você se assentar na mesa e comer daquilo que Ele tem de melhor a oferecer para você comer. Jesus olhou toda aquela situação, Ele olhou aquele sacrifício, Ele podia ter abortado, mas Ele não abortou, Ele falou: vou até o final. Ele obedeceu. Então se alguém está torcendo contra você e fala para você: não vai dar certo, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir chegar, as portas vão se fechar, ei, deixa entrar por aqui, sai por aqui, porque Deus ele tem o melhor para te oferecer. Deus tem o melhor para te dar. Se alguém torce contra você, está torcendo contra Deus, porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se o diabo está tramando tramas de morte para a tua vida, você não morre, porque hoje há vida, e vida abundante que Cristo deixou sobre nós. A entrega de Cristo trouxe vida, e você está esperando o que para se entregar a Ele por completo? O que você está esperando para se lançar nos braços dele e falar: Pai, cuida de mim, Pai, faça a tua vontade? Porque quando Jesus estava ali naquele lugar, Ele sabia que eram os seus últimos momentos na terra. Quando Jesus estava naquele lugar, Ele sabia que Ele iria passar por um momento de dificuldade, um momento de abandono total de Deus. E um sofrimento que viria sobre eles seria grande, mas que iria gerar algo novo para a sua igreja. Glória a Deus. Então, quando Ele chama os seus discípulos no horto do Getsemane, Ele fala: filhos, ficai aqui, vigiai e orai, porque eu vou entrar ali e vou ter uma conversa com o Pai. Eu vou ter um momento de oração para me preparar por aquilo que está por vir. E se eu não me preparar, eu não vou conseguir vencer. É semelhante a nós, quando nós não nos preparamos, nós não vencemos, mas retrocedemos. Mas quando nós nos preparamos, Deus opera o teu querer. E quando Jesus ele saiu daquele outro do Getsemane, Ele olhou para os seus discípulos e novamente Ele teve uma grande tristeza em seu coração. Falou: filhos, eu pedi para que vocês orassem por mim, e nem uma hora vocês puderam orar. Aí os discípulos dobraram o joelho e foram orar. Falou: basta, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, eis que o traidor se aproxima. No Evangelho de João, capítulo 18, diz que Jesus ele sai do outro do Getsemane. E aquelas pessoas, uma turba de soldados, olham para Jesus e Jesus pergunta: a quem buscais? E eles: a Jesus. E Jesus falou: eu sou. A Bíblia diz que todos caíram prostrados, porque ele saiu cheio de autoridade. E Judas com um beijo o traiu.
E ele foi levado ao matador, humilhado, para que hoje você pudesse estar aqui, completamente transformado, para poder viver o melhor do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero dizer para você esta noite, que você não venha abortar a missão que Deus colocou sobre a sua vida. Deus confiou algo em você. Deus confiou algo em tuas mãos. Não jogue fora. Porque se você jogar fora, você está negligenciando aquilo que Jesus ele fez para você na cruz do Calvário. Ele está falando para mim e para você, filhos, eu passei por um período de dor ao qual vocês não suportariam. Eu fui humilhado para poder trazer salvação. Eu fui levado ao ápice do abandono para poder ajuntar vocês debaixo das minhas asas, no esconderijo do Altíssimo. E se essa noite você está aqui, é porque Jesus te amou e tem um grande propósito estabelecido sobre a tua vida. Glória a Deus. Então se renda aos pés de Cristo, se reconcilie com Ele. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua conduta, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua entrega, eu não sei o que você tem feito nos últimos dias, eu não sei quais são os pensamentos que você tem tido, mas o Senhor está falando para vocês, filhos, permaneça só por mais um breve período de tempo, esta fase vai acabar, o sol vai voltar a brilhar, você vai conseguir viver o melhor daquilo que eu tenho preparado para você viver, mas para isso você precisa se colocar de pé, não fique aí rastejando. Você é filho, é filha de Deus, e se você é filho e filha de Deus, vocês viverão o melhor de Deus nesta terra ainda. Aleluia. Vocês precisam se apoderar das promessas, mas para que isso aconteça, primeiro, Deus tem que estar acima de todas as coisas. Glória a Deus, E aleluia. nós estamos colocando Deus acima de todas as coisas? Será que nós estamos colocando? Se você está colocando Deus acima de todas as coisas, eu quero ver qual será a sua entrega daqui para frente. Eu quero ver qual será o seu comprometimento com Deus, com as coisas que Deus tem colocado sobre a tua vida. Às vezes achamos uma grande luta, uma grande dificuldade para fazer as coisas de Deus, mas outras coisas que não agregam valores, nós fazemos com tanta facilidade, que não precisamos de esforço. Mas quando se fala é para Deus, é uma dificuldade tremenda. Nós buscamos sempre meios para falar, não consigo, não posso, não dá. Tem compromisso, a luta é grande. Sempre colocamos obstáculos. Mas esta noite, se você entender aquilo que Deus ele quer fazer com você, você sai daqui renovado, para poder glorificar o nome dele, o nome que está sobre todo nome, porque Jesus, quando ele se esvaziou de sua forma divina e veio aqui na terra, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade está aqui esta noite para poder te resgatar e te levantar e dizer para você, filho, eu sou contigo, filho meu, filha minha, eu estou ao teu lado, eu não te desamparo em nenhum momento, eu vou deixar você aí à mercê daquilo que o diabo tem tentado tramar contra a tua vida, não, muito pelo contrário, eu vou conduzir você para viver aquilo que ele estabeleceu sobre a tua vida. Você tem que crer nas promessas de Deus, você tem que entender que há um plano de Deus sobre a tua vida e o diabo quer parar, o diabo quer barrar você. Então essa noite Deus está falando comigo e com você, filhos, não aborte a missão, não aborte, siga. Pastor, mas está tão difícil, sozinho eu não consigo. Eu quero dizer para você, você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. E ainda que nenhum homem venha te ajudar, ainda que Deus precise pegar um estrangeiro para colocar dos teus lados, te ajudar a carregar a cruz, Ele já colocou, e é o próprio Espírito Santo de Deus que vai te conduzir para você poder carregar a sua cruz e chegar lá na frente e cantar o hino da vitória e dizer, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Coloque-se de pé comigo, igreja.
será a sua entrega? Estamos diante de um momento maravilhoso. Estamos diante de um momento que Deus preparou para que nós venhamos viver cada uma das suas promessas. E eu quero convidar a você a se entregar de uma maneira na qual você nunca se entregou antes. Eu quero convidar você realmente a se posicionar para que você faça desta noite uma noite ímpar na sua vida, para que você faça desta noite uma noite notória, uma noite em que a graça e a misericórdia de Deus ela venha te completar para você realmente ser um verdadeiro adorador. Adorador esse que possa reconhecer o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Adorador esse que possa entender que se Ele não tivesse feito isso, nós estaríamos atolados no pecado e no erro. E por isso eu quero te convidar a ter uma entrega diferente de tudo aquilo que você já fez na sua vida. Porque você foi salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. E por isso eu quero te convidar, igreja, a adorar ao Senhor com uma grande alegria no teu coração. Eu quero convidar você, igreja, a dizer que você é um alvo para Cristo te acertar. Ore, feche seus olhos, não fique perdendo tempo. Adore ao Senhor, adore. Leva-me além a todas as alturas.
que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, gostaria de voltar esta noite e falar: Senhor, eu quero, Pai, ser seu discípulo. Eu quero, Senhor Jesus, participar da tua vontade. Eu quero, Senhor Jesus, fazer aquilo que agrada ao teu coração. Tem alguém aqui no nosso meio? Alguém que gostaria realmente de se entregar e falar: Senhor Jesus, eu quero te aceitar. Senhor Jesus, eu quero fazer parte desse povo que vai morar no céu. Todos salvos? Bem, vamos chamar os oficiais aqui à frente. Pedir para que a igreja também estenda as suas mãos sobre esses elementos que compõem a Santa Ceia no seu lugar, para consagrarmos em oração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós consagramos este pão que representa o teu corpo, que foi esmiuçado naquela cruz do Calvário. Consagramos, Senhor Jesus, este suco de uva que representa o teu sangue vertido. E ao ingerirmos, Senhor Jesus, venhamos cumprir a ordenança estabelecida pelo Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, Senhor Jesus, nos fortaleça através do teu sangue, através do teu corpo, trazendo, Senhor Jesus, uma comunhão diferenciada, uma comunhão verdadeira, fazendo com que nós vivamos sempre, Pai, o melhor daquilo que o Senhor tem preparado para conosco. Nos abençoe e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Amém? Os diáconos estarão passando pelos elementos que compõem a Santa Ceia. Quem pode tomar a Santa Ceia? Todo aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem pode tomar a Santa Ceia? Todo aquele que reconhece os teus pecados e as tuas falhas. Então você que reconhece os teus pecados, as tuas falhas e se reconcilia com Deus, você pega os elementos e aguarde aí sentado aí no teu lugar aí que todos nós vamos cear junto. Pode tomar o seu assento.
quero ter comunhão contigo. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar, ó Deus. Eu quero te engrandecer. Que as minhas atitudes sejam atitudes de obediência. Que as minhas atitudes sejam atitudes que venham engrandecer-te. Que as minhas atitudes sejam as mais sinceras possíveis, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui no nosso meio, observando cada um de nós, e o Senhor está esperando a motivação sincera de um verdadeiro adorador. Então eu convido você a ser motivado pelo amor que você tem em Cristo Jesus, a ter essa entrega verdadeira e saber que a morte dele não foi em vão, mas foi para nos reconciliar e nos religar juntamente com o Pai. Na noite em que Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores, Ele tomou o pão em tuas mãos, ergueu aos céus, deu graças e partiu, e entregou aos seus discípulos. Amo mais que a neve, amo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Isso, não tenha pressa. Esse é um momento único, um momento especial. Diga: eu quero ser algo mais que a neve, Senhor. Lava-me, Senhor. Purifica-me do teu sangue. Arabassuria dele, e a vaca e a xeremanda, arabassuria dele. Eu posso ter entregue aos seus discípulos, disse: fazer isto em minha memória. Participemos agora do pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus. Mais alvo que a neve ser, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Aleluia. E após ter ceado, ele tomou o cálice em suas mãos, novamente ergueu aos céus, deu graças e entregou aos seus discípulos. Aleluia. Agora o Espírito Santo nos conduz a adorar ao Deus Pai, nos conduz a adorar a Jesus, nos ajuda a ser sensíveis à Tua presença, porque sabemos que Tu estás aqui. Quão maravilhoso é poder compartilhar este momento único, verdadeiro que o Senhor nos preparou. Alegra-te, alegra-te no Senhor, porque a morte não tem mais poder nenhum sobre a tua vida, porque ela foi vencida por Cristo Jesus. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. Oh.
pensando consigo, vai ser a última vez que eles vão viver como um homem, com a natureza humana, porque o meu reino está por vir. E naquela mesa, após ter comido o pão que representava o teu corpo, ele tomou o cálice. E a tradição judaica, eu sempre falo isso para ficar bem frisado para você, diz que eles colocavam 4 cálices. Tomavam um por Abraão, um por Isaac e um por Jacó. E o quarto eles derramavam nos umbrais das portas, porque somente o Messias podia tomar. Jesus fez como a tradição, tomou os 3, pegou o quarto e foi até os umbrais das portas. Aí os discípulos olharam um para os outros e falaram: será que é o Mestre? Será que é o Messias? Ou será que vai vir outro? E Jesus volta-se para eles e fala: eu sou o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, e tomou daquele cálice. Ele está vivo e está aqui no nosso meio esta noite. E após ter ceado, tomou o cálice em tuas mãos, ergueu aos céus, novamente deu graças, entregou aos seus discípulos e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que fará a remissão dos vossos pecados. Fazei isso em minha memória. Todo crente salvo em Cristo Jesus, creia, tome o suco que representa o sangue do nosso Senhor Jesus com grande alegria em teu coração. Sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Amém? Que você possa sair daqui com esta certeza em seu coração, que a tua entrega não vai abortar os planos de Deus sobre a tua vida. A tua entrega a partir de hoje vai fazer a diferença no mundo espiritual e aonde você está. A sua entrega vai trazer mudança sobre a tua vida e sobre a vida dos teus familiares. Amém?